Também. Edu, vai ter algum anúncio antes ou vai para o resto? Aí a Cecília falou que vai fazer os anúncios no final, né? Cadê a Cecília? Ah, tá. É o Paulo que vai fazer a prece. Então, Bom, deixa eu dar as boas-vindas primeiro, né? Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos, né, todos bem-vindos. E é um prazer ver todo mundo aqui, né? O rostinho de todo mundo. E juntos hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, sobre como enfrentar, né, os nossos medos, o nosso lado sombra, né? E tudo aquilo que viemos aqui nesse planeta aprender. Então, hoje a Malu vai fazer a nossa reflexão, né? Vai nos propor essa reflexão. O Paulo vai fazer a prece, tanto a inicial quanto a final, e depois eu vou fazer o relaxamento e os passos. Tá certo? Então, tenhamos todos uma excelente reunião. Paulo, você faz a prece para a gente? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu convido a todos nesse momento, aqueles que preferirem, fechar os olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectando à espiritualidade superior, a Deus, a Jesus, nos abraçando fraternalmente, pedindo a eles que iluminem a Malu durante a sua posição e a todos nós, para que possamos tirar o melhor proveito desse momento, possamos levar esse aprendizado, essa serenidade que será proposta pela posição da Malu no nosso dia a dia, para os nossos familiares, para o ambiente em que estivermos convivendo, seja física ou virtualmente, para que possamos ficar durante toda essa semana no estado de relacionamento, de serenidade, dentro do possível, né? Aproveitando essa oportunidade para refletir e que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Malu? Só uma vez, Paulo. Paulo, eu não sei se foi o meu note aqui, mas o som seu chegou muito baixinho. Deu para ouvir, mas muito baixinho. Não sei se Tá isso muito foi... baixo, sim, Dalton. Abaixo, né? Melhorou Muito assim, baixo. não? Melhorou, agora Tá. melhorou. Próximo eu falo aqui do ladinho do microfone. Isso mesmo. Obrigada, Paulo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. É sempre uma alegria, uma emoção estar aqui com vocês. E o virtual aqui é só detalhe, porque a gente está sempre conectado, né? A nossa energia está sempre fluindo para lá e para cá. E por vezes a gente está ao lado fisicamente de alguém e está tão longe. Então, isso aqui é um detalhe, né? E como alguém comentou aí um pouquinho antes, acho que foi a Saba, vamos aproveitar os bons momentos e esse que nós estamos vivendo é um deles, né? Um incrível bom momento para a gente refletir, para a gente olhar mais para si, diminuir as distrações que estão à nossa volta e se concentrar mais naquilo que de fato importa, nossa saúde física, mental, as pessoas importantes, nossos relacionamentos verdadeiros, né? Porque são essas coisas que vão nos ajudar aí no nosso caminho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que é bem interessante de forma geral e para o momento acho que ele é assim, um pouquinho mais interessante, que vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e serenidade, né? E para começar essa pequena conversa, bom, primeira coisa, né? Isso é uma conversa, isso não é uma palestra. Então, por favor, fiquem à vontade para manter o microfone aberto, para perguntar, para falar no chat, para interromper, para que a gente possa ir conversando. E, claro, toda pergunta é sempre enriquecedora.
ajuda com que a gente amplie a reflexão ou às vezes caminhe para um lado, né, novo e é sempre muito interessante. Então, por favor, fiquem à vontade, será um prazer. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade e serenidade e para começar eu trouxe essas duas imagens aqui do mar, né? O mesmo mar, mas parecem duas coisas tão diferentes, né? Dois lugares tão diferentes. E aí, para a gente começar a refletir, eu queria que vocês olhassem essas duas figuras e colocassem aqui no chat para a gente ir registrando qual que é a sensação de vocês quando vocês olham para a figura que remete à ansiedade. Quais as imagens, sensações, percepções, o que isso parece a vocês? Uma palavra, uma impressão? Vocês gostariam de compartilhar? Medo, angústia. Estou lendo aqui as pessoas, né? Medo, a Vera disse. Eu também acho que é medo. Medo, morte, paz versus tormenta. Uma grande angústia. Angústia, turbulência, né? Luta. Como eu faço? Insegurança. Muito bem. Essas são as sensações que essa imagem, né, de ansiedade causa. E é mais ou menos isso mesmo, né, que a gente percebe quando a gente sente o que a gente chama de ansiedade. Então vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Depois a gente vai falar da serenidade também. Então vamos ver o que é ansiedade. E é interessante que é exatamente o que vocês disseram, né? Agora de uma forma talvez só um pouquinho mais didática. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação. E essa palavra aqui é uma palavra bem importante, né? De uma situação identificada como desagradável ou perigosa. Então essa é outra coisa importante, que a ansiedade ela tem a ver com o que eu penso sobre o futuro e tem a ver com aquilo que eu imagino que seja, porque como o futuro não está ainda, né? O futuro ainda não então é sempre uma imaginação, é sempre uma criação. E esse estado psíquico, ele gera um estado físico de alerta e tensão. Então veja aqui que não há nenhuma separação entre o estado da mente e o físico. E se a gente lembrar que a mente, né, é a parte imaterial do cérebro, e que essa parte imaterial é onde a gente, né, tem a expressão da consciência, que é a expressão do espírito, então o que nós estamos dizendo é um estado psíquico e espiritual de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação identificada como desagradável e perigosa. Então nós estamos falando de uma forma de viver, né? É claro que por vezes a ansiedade pode ser um momento, mas aqui nós estamos pensando na ansiedade como algo mais amplo, né? Como algo que nos toma de uma forma mais intensa. E esse estado tem o potencial, né, para alterar todo o funcionamento psíquico e físico, e isso causa danos importantes, tanto que a gente sabe que em termos materiais, um número imenso de doenças físicas, elas nascem do estado de ansiedade, elas nascem desse desajuste, desse tumulto psíquico, mental, espiritual, que gera ansiedade. E aqui a origem da palavra, né? Exatamente, que significa angústia, perturbação, né? Apertar, sufocar, ou seja, é uma sensação sempre muito desagradável, de muita dor, de muito desconforto, né? E se vocês lembrarem lá da imagem da serenidade, quais as palavras ou quais as sensações que causam a vocês aqui? A gente falou então de morte, turbulência, medo, angústia. E aquela imagem da serenidade? Aquilo remete a quê? Eu acho que em mim é a paz. Paz, tranquilidade, A calma. calma. Uhum. Dever cumprido, paz. Confiança. Confiança, conforto, calmaria, equilíbrio.
Isso, é o que as pessoas estão escrevendo aqui. Muito bom. Então, é exatamente essa sensação. Então, veja, é fácil, né? A gente, mesmo que a gente não conheça a definição exata, é muito fácil a gente compreender do que nós estamos falando. Então, vamos lá agora. O que é a serenidade, né? Exatamente isso que vocês falaram. É um estado também psíquico de tranquilidade, mansidão, suavidade. Gera reações adequadas, mesmo diante de situações adversas ou de conflito. Isso também é bem interessante, porque aqui nos diz o seguinte, que da mesma forma que a ansiedade é um estado psíquico, é um todo, a serenidade também é um todo, né? Mas ela não significa inércia. Às vezes a gente pode ter essa equivocada impressão de que estar sereno é estar inerte, é estar parado. Não, é reagir de forma adequada. Então, se o momento me convida para ter uma reação de silêncio, eu fico em silêncio. Se a situação me convida para ter uma reação de me expressar, eu me expresso. Se eu preciso aqui de uma expressão um pouco mais suave, eu estou pronta para isso. Mas se o momento exige uma expressão um pouco mais intensa, eu também estarei pronta para isso. Então, a serenidade, ela tem a ver com a adequação, né? Com estar tão centrada em mim que eu sou capaz de perceber qual é a realidade que se apresenta à minha volta e ter a reação mais própria, mais adequada, necessária àquela circunstância, né? E, obviamente, favorece o funcionamento do organismo de forma mais equilibrada. Então, é o oposto da ansiedade, né? Então, favorece que todos os meus sistemas, inclusive o imunológico, né? Esse é um tema em voga nos dias atuais, né? A questão com o nosso sistema imunológico, e claro que isso não só no momento, mas é que agora está sendo mais lembrado. Então, estar sereno, estar centrado, estar em paz, estar tranquilo, aciona uma série de funções fisiológicas que mantém o meu sistema imunológico mais ativo, né? Porque, ao contrário, a ansiedade, o nível elevado de estresse, uma das coisas que ele causa é exatamente o rebaixamento do meu sistema imunológico, né? Então, existe uma relação bastante intensa, de fato, entre o estado psíquico e o estado físico. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Por favor, vamos falar, né? Por favor, perguntam, me interrompam, mandem chat, enfim, por favor. Agora, vamos pensar um pouquinho nas características disso. Como é que a gente pode olhar para a ansiedade, para a serenidade, para entender melhor esse funcionamento? Então, a ansiedade tem a ver, como eu já havia dito, em viver no futuro. Quer dizer, fundamentalmente, é viver não no presente. De forma geral, no futuro, mas pode ser no passado também. Então, isso significa aquele padrão de pensamento, quando eu estou no passado, nossa, eu deveria ter feito. Nossa, se isso tivesse sido de outro jeito, eu tinha que ter dito. Mas, enfim, já passou, já foi. Não há nada a transformar sobre o passado. Sobre o passado só há o que aprender, não há o que transformar. Mas eu fico ali naquela vivência do passado, como se eu pudesse voltar lá e mudar. Ou fico no futuro, né? E se eu for, e se eu disser, nossa, mas e se ele não gostar? E se ela não concordar comigo? E se eu tomar essa decisão e se não der certo? E se eu me sentir infeliz amanhã com essa situação? Então, eu não consigo resolver a situação porque ela não está onde eu estou. O fato está sempre num lugar onde eu não estou. O fato está no passado ou o fato está no futuro. Mas eu só consigo estar no presente. Não existe, né? Tanto que futuro e passado são ideias que o ser humano criou, mas eles não existem de fato. A única coisa que existe é o momento presente. E quando eu estou no estado de serenidade, ou seja, no estado de equilíbrio, inclusive espiritual, eu estou no presente. Eu estou no único lugar que existe para estar, né? Mesmo imaginando que a minha vida, né, é infinita, mas eu só estou a cada momento neste momento, não dá para estar em outro. Então, essa é uma primeira característica fundamental, né? A ansiedade também tem a ver com viver muito mais na fantasia, enquanto que a serenidade lida com a realidade. Então, a ansiedade lida com o que eu seria, o que eu gostaria, e se lá no futuro isso acontecer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, como o outro vai responder. Tudo isso é fantasioso, isso é criação. O que eu tenho é o que está acontecendo agora, é o que o outro está fazendo, está dizendo, é o que eu estou sentindo, é o que está acontecendo.
Então, quando eu lido com o que está diante de mim, que é o que está no presente e na realidade, eu de fato posso atuar. Eu de fato posso fazer algo. Quando eu estou fora da realidade e fora do momento presente, eu nunca alcanço essas coisas. E por isso que eu fico dando voltas, dando voltas, dando voltas e não chego a lugar nenhum. E fico produzindo cada vez mais aquela angústia, aquela sensação de medo que vocês referiram, né? E não saio do lugar. E a ansiedade, como vocês mesmos já haviam comentado, o sentimento preponderante é o medo. Não importa o que está acontecendo, eu só sinto medo. Nossa, mas eu estou amando alguém. Nossa, e que medo. E se eu perder essa pessoa? Né? É assim. Até do que é bom, eu tenho medo. Até daquilo que eu desejei muito ter, e então consegui, e alcancei, e me chegou, e é uma coisa que é para eu ficar muito feliz, eu também tenho medo, porque eu não consigo viver no presente, eu não consigo ficar aqui e usufruir com prazer dessa coisa boa que está me acontecendo. Eu tô sempre lá no futuro, né? Nossa, mas e se eu perder essa pessoa? Nossa, e se essa pessoa amanhã não gostar mais de mim? Então, até com coisas muito boas, o ansioso sente medo. Enquanto que quando eu tô serena e equilibrada, eu tenho um sentimento adequado à situação. Se a situação me sugere medo, eu sinto medo. Se ela me sugere amor, eu sinto amor. Se ela me sugere tristeza, eu sinto tristeza. Ou seja, eu reajo afetivamente, emocionalmente, aquilo que a realidade me traz. E como os sentimentos, eles são só notícias do que está à minha volta, eles fluem em mim, eles entram e saem, eles entram, dão a notícia, eu faço o que precisa ser feito, porque eu estou no momento presente, lembram disso? Eu estou lidando com a realidade, o sentimento vem, eu atuo, ele vai embora e o próximo chega. Então, isso é fluido, isso é real, né? Na ansiedade, eu funciono no e se, mas e se não der certo, e se eu chegar lá e a pessoa não fizer, e se não gostar, e se eu ficar triste, e se eu perder? E na serenidade, no equilíbrio, eu lido com o que é. Eu tenho, eu não tenho, eu perdi, eu ganhei, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu lido com o que é real, com o que é. Na ansiedade, eu também tenho a tendência ao controle, né? Porque eu tenho essa coisa do e se, por quê? Porque eu tenho medo, e aí o medo faz com que eu tenha desejo de controle, porque eu não quero sofrer. E eu acho, como eu vivo na fantasia, né, na ansiedade, eu chego a acreditar que é possível eu não sofrer, eu não ter dor, eu não ficar triste, né? Então eu quero controlar tudo à minha volta para ter garantias de que vai dar tudo do jeito que eu quero que aconteça. E é claro que isso não funciona, e é claro que isso vai me levar à frustração, isso vai me levar a mais medo ainda e vai aumentar o meu desejo de controle. E aí eu fico num circuito, eu fico dando voltas em volta disso e fortalecendo esse eixo, né? Se eu estou equilibrada, se eu estou serena, se eu estou em paz comigo mesma, eu aceito e vivo a vulnerabilidade, que é o estado real. É o nosso estado de ser humano, né? Nós somos vulneráveis, nós estamos no mundo, né? Nesse ou em outro, não sei, né? Mas nós estamos nos mundos por aí, e os mundos, as coisas acontecem, e acontecem a nossa revelia, o outro funciona a minha revelia, Os acontecimentos se dão à minha revelia, e o estado de vulnerabilidade é o lugar onde eu posso estar, na verdade, mais fortalecida, porque eu aceito a variabilidade à minha volta, eu compreendo isso, eu aceito isso, e eu estou sempre alerta e pronta para lidar com a realidade da forma que ela vem. Então, se vem uma situação difícil, eu enfrento, se vem uma fácil, eu relaxo, se vem uma coisa feliz, eu sorrio, se vem uma coisa muito triste, então eu me entristeço, lido com aquilo. Então, a vulnerabilidade me dá flexibilidade, que é algo muito importante para manter o meu equilíbrio, o meu eixo de serenidade, né? Na ansiedade também, como eu tenho desejo de controle, a crítica é uma coisa que está o tempo inteiro à minha frente. Eu estou criticando tudo e todos. Por quê? Porque o meu desejo é de perfeição, né? De controle absoluto. Então, eu viro assim, o juiz do mundo, como se eu pudesse, né, no universo, julgar e controlar tudo e todos, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o mal. Enquanto eu estou serena, eu sou capaz de lidar e aceitar as coisas como elas são. Não significa, de novo, que a serenidade esteja ligada ao não movimento, à não ação.
Mas até para que eu possa agir sobre algo, eu preciso compreender e aceitar, né? Para que eu possa lidar com a realidade como ela é e não dentro de uma fantasia. Na ansiedade também eu costumo construir uma visão de menos-valia, né? Uma autoestima rebaixada, porque eu tenho sempre essa sensação de que eu não consigo controlar o que está à minha volta, eu não consigo garantir, porque eu não consigo mesmo. Então eu começo a acreditar que eu sou inadequada, que eu sou incapaz, que eu não consigo, quando na verdade a tarefa é que é uma tarefa impossível de ser atingida, né? É um resultado que é impossível ser atingido. Mas eu vou construindo, então, essa sensação de menos-valia. Na serenidade, eu tenho uma visão adequada sobre minha autovalia. Eu sei as coisas em que eu sou realmente capaz e aquelas que eu não sou. E tudo bem as que eu não sou capaz. Por quê? Porque eu sou perfectível, né? Isso nos leva ao último item, né? E não perfeita, como o ansioso tenta ser, né? Tenta controlar tudo e manter tudo à perfeição. Quando eu estou no equilíbrio, eu sou capaz de fazer contato com, inclusive com os meus aspectos não tão adequados, não tão bons, ainda de não tanto aprendizado, né? Eu lido com a aceitação sobre mim mesma, eu lido com o que eu lido com a realidade, então eu sou assim, eu estou assim nesse momento, mas eu sei também que eu sou perfectível. Então, em que pese que eu estou desta maneira, ainda com algumas coisas a melhorar, né, a aprender, eu me permito aprender, porque eu estou no caminho do aprendizado, né? Eu estou no caminho da perfeição, que está bem lá na frente. Não sei quando vai chegar, mas não importa. O que importa é que eu estou no caminho, né? Mas o ansioso não, ele tenta a todo momento construir essa perfeição aqui e agora e manter o controle sobre tudo isso. Até aqui, pessoal, como estamos? Alguém pode me dar um feedback? Estamos bem? Perguntas, dúvidas, comentários? Estamos ótimos. Obrigada, Vera. Muito bem. Tá, está aberto, tá? Por favor, mantenha os microfones abertos. Bom, e se a gente tiver em dúvida, por exemplo, puxa, mas será que eu tenho estado mais num estado sereno ou num estado ansioso? Peraí, eu fiquei aqui meio confusa. Então, aqui tem alguns sintomas que nos ajudam a identificar esses momentos, né? Então, alguns sintomas típicos da vivência da ansiedade. Taquicardia, que é aquela aceleração, né, no coração. Respiração difícil, normalmente curta, essa respiração. Aumento de transpiração, tremores internos e tremores externos. Dores musculares por causa da tensão que gera. Então, a gente tem a tendência a retesar a musculatura, a endurecer, e aí dói, né? Mau funcionamento orgânico de forma geral, e aí eu posso ter o sistema digestório com problemas, eu posso ter dores de cabeça, eu posso ter, enfim, né? Em algum lugar isso vai aparecer. Insônia é muito comum, ou sono muito leve, muito perturbado, com muitos pesadelos, né? Por quê? Porque a minha cabeça não para e eu não consigo relaxar, eu não consigo entrar naquele estado de relaxamento próprio do sono e adequado do sono de boa qualidade. Angústia, né? E a sensação de urgência, porque como eu nunca estou no tempo em que eu estou, eu tenho sempre que chegar lá. Então, é aquela sensação de que eu estou aqui fazendo uma coisa, mas eu já estou pensando nas 3 próximas que eu tenho que fazer, no que vai acontecer amanhã. Então, eu nunca vivo onde eu estou, eu estou sempre com pressa e eu nunca alcanço aquilo que eu desejo. Então, é passar pela vida sem viver, né? Eu não consigo tocar a vida, eu não consigo, né, de fato, facear a vida, experimentar. E a serenidade me coloca num outro quadrante, onde eu vou ter, né, batimentos cardíacos adequados à situação. Então, vai ter momentos que meu coração vai bater mais depressa ou mais devagar, depende da necessidade. A respiração também natural, uma transpiração adequada, ausência de tremores, minha musculatura vai funcionar relaxadamente, os sistemas todos do meu corpo também terão um funcionamento próprio às necessidades do momento, uma qualidade de sono ok, uma sensação mais de calma, de harmonia, de tranquilidade, né? Então, esses são os principais sintomas, ou como a gente consegue perceber em que quadrante a gente está atuando mais para cá ou mais para lá. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, Malu, três respostas à sua pergunta anterior aí, tá? Opa. Excelente, perfeito, adorando,
Ah, muito Tá obrigada. todo mundo gostando, foi pelo chat, tá? Ah, obrigada, Dalton. Muito obrigada. Malu, Oi. e esse estado, né, tanto de tensão quanto de serenidade, nós vamos externar também, né, no nosso padrão vibratório, né? Todos que estão à nossa volta também vão sentir isso, né? Certeza. Então, onde a gente entra, parece que tudo vira confusão, né? Quando a gente está nesse estado de tensão. E onde a gente também entra sendo sereno, tudo resolve-se de uma maneira mais fácil, né? Flui melhor. Você Então, percebe que a ansiedade, ela tende sempre à contração, ao endurecimento. E isso em todos os aspectos, né? Então, se eu pensar em vibração, eu vou ter uma vibração sempre tensa, curta, aguda. A serenidade, eu vou imaginar sempre ondas, né? Muito mais suaves. Claro que haverá momentos em que a situação vai exigir um pico. Mas se eu estou serena, se eu estou equilibrada, eu estou pronta, inclusive, para reagir no momento em que precisar, for necessário, a realidade me convidar para uma resposta um pouco mais intensa. Então, como eu disse, a serenidade não é ausência de resposta, né? Não é apatia, mas é a capacidade de reagir adequadamente. E claro que nós somos energia, tudo em nós é energia, o pensamento é energia, a vibração do meu corpo é energia, né? Tudo é energia, não tem outra coisa no universo a não ser energia em várias formas diferentes. E claro que a gente contamina, a gente tanto contamina de uma forma agradável, de uma forma positiva, como contamina também de uma forma a dificultar, né? Isso. Então, claro que isso vai ter um impacto enorme em todos os meus relacionamentos, né? Em todos os níveis. Tanto nos meus relacionamentos aqui materiais, quanto nos meus relacionamentos de conexão espiritual. Porque, né, voltando aos princípios que a gente conhece já muito, dizer, como é que eu me conecto ao mundo espiritual? Pelo padrão vibratório, né? Então, eu vibro numa certa faixa, eu vou me conectar com quem? Com quem vibra naquela faixa, semelhante à minha. Então, é isso. Se eu estou num estado de tensão, num estado de medo, de raiva, de angústia, de aflição, de futuro, de passado, com quem eu vou me conectar? Com quem também está em muito sofrimento, quem também está assim, angustiado e tal. Se eu estou serena, se eu estou mais em equilíbrio, se eu estou, né, mais disponível, possivelmente também as minhas conexões serão mais alinhadas com este padrão vibratório, né? E aí não tem nada, não é um julgamento de ser bom ou ser mal, é mesmo em que padrão a gente está, né? Que nível de vibração eu tenho. Então, sim, é isso sim. E obrigadíssima, Cecília, por essa lembrança. E quando a gente olha para isso, né, a gente vê que a serenidade, a ansiedade é mais do que um conceito e mais do que um estado momentâneo fisiológico, em que pese que há também uma fisiologia envolvida. Mas é uma forma de viver. Na verdade, ela é quase que um estilo de vida, né? É um padrão de funcionamento do indivíduo. Agora, como será que esse padrão se instala, né? Quais será que são os aspectos, os pontos que de alguma forma influem, de alguma forma contribuem para que eu fique mais para cá ou mais para lá, ou que eu trafegue entre esses padrões, né? Vamos ver se vocês... Opa! Se vocês quiserem aqui no chat dar alguns palpites, pode ser bacana. Então, o que vocês acham que contribui para a formação desse estilo de viver, para esse padrão de vida? Ou se vocês quiserem falar também no microfone, fiquem à vontade. Meditação. Oi, Vera? Meditação. A meditação, ela ajuda, né? É. Ela é algo que me ajuda. Mas como que eu chego nesse estado, né? Imagine uma pessoa sempre muito ansiosa, imagine uma outra sempre muito relaxada, sempre muito serena. Aí tem alguém falando aqui já, autoconhecimento, conhecimento, meditação, oração, alimentação, fé. Acho que autoconhecimento.
Muito bem. Pensamento positivo. Conhecimento da doutrina espírita nos ajuda muito, né? Um conhecimento, né, sobre uma doutrina, sobre a espiritualidade, né? E a doutrina espírita é um caminho bastante bacana também, né? Muito bom, legal. Todas essas coisas que vocês colocaram aqui, elas são contributos bem importantes, né? Mas vamos pensar aqui juntos. Pronto. Como que essa ansiedade ela é construída? Como é que eu chego nela, né? Primeira coisa, genética. Então, parte disso, eu posso até dizer, mas não é minha culpa, porque meus pais, meus avós, meus tios, né? Bom, mas deve haver alguma razão de eu fazer parte deste grupo familiar, né? Mas o fato é que parte da ansiedade, ela é um dado de genética, certo? Mas não é absolutamente determinante só a genética, em que pese que ela contribui bastante. Agora, além da genética, e aí eu vou somando coisas, eu vou acrescentando. Eu tenho os modelos parentais e o ambiente familiar, ou seja, como eu fui criada, em que ambiente eu cresci, eu me desenvolvi e o que me foi ensinado. Então, se eu convivi com pais e família de uma forma geral, que eram pessoas que tinham uma tendência ao medo, à preocupação, à angústia, né, ao controle. Então, possivelmente, eu vou aprender um padrão de funcionamento. Se eu convivo, né, desde pequena, num ambiente onde as pessoas se sentem mais seguras, onde as pessoas têm uma autoestima mais elaborada, onde as pessoas têm uma visão mais ampla das coisas, mais espiritualista, se as pessoas, enfim, têm uma vivência mais serena, eu também vou aprender um padrão. Então, além da genética, eu tenho os modelos parentais, eu tenho o ambiente familiar. Eu tenho as crenças disfuncionais que eu vou aprendendo nesse convívio, nessa vida. Crença de impotência, né? Crença de controle, as crenças de exigência, perfeccionismo, medo. Então, as crenças são as minhas verdades internas, verdades que eu crio, que eu construo ao longo da vida, que eu fui aprendendo ao longo da minha existência e que pautam o meu olhar sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Então, a crença é aquele filtro através do qual eu olho tudo que me acontece, né? Então, essas crenças, elas vão construindo um padrão de funcionamento. Outra coisa que me ajuda muito a construir esse padrão é eu preocupar-me e não ocupar-me. Então, há uma grande diferença. Quando eu me ocupo de algo, é porque eu estou na realidade e eu estou lidando com alguma coisa que está acontecendo. Então, eu estou me ocupando disso. Por exemplo, neste momento exato, nós estamos aqui. Então, eu estou aqui falando para vocês algumas ideias, compartilhando algumas ideias. Eu estou ocupando-me com isso, eu estou fazendo isso. Imagine que ontem, se eu estivesse, assim, né, consumindo momentos e momentos do meu dia, me preocupando. Como será que vai ser a palestra amanhã? Nossa, será que o pessoal vai gostar? Ai, será que eu vou falar direito? Ai, será que vai fazer sentido? E se não gostarem? Nossa, e se minha voz ficar ruim? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Eu estaria ontem vivendo no futuro. Eu estaria preocupando-me. Entendem? Diferente de ocupar-me. Agora sim eu posso de fato fazer alguma coisa. Então, a preocupação é algo, é um hábito, é um mau hábito que cria, que constrói e que mantém todo aquele padrão de ansiedade que a gente falou. Tem também, né, o aspecto de prepotência, que é ainda aquela dificuldade nossa, onde a gente ainda acredita que a gente, de alguma maneira, é mais importante, né, do que o outro, do que o mundo. E aí a gente acha que o mundo tem que ser do jeito que a gente quer que seja para então eu ser feliz. Eu preciso que o mundo atenda às minhas necessidades. Eu ainda funciono como uma criança mimada, né, num jardim de infância, aonde eu quero que todos os brinquedos estejam à minha disposição a hora que eu quiser brincar. Então, isso também cria muita angústia. Por quê? Porque não é assim que o mundo gira, não é assim que a vida acontece. Então, aí entra aquela necessidade de aceitação, né, da vulnerabilidade, de lidar com a realidade, enfim. As coisas, elas estão sempre interconectadas. Então, é assim que a ansiedade foi sendo construída, né?
Agora, a próxima pergunta, né? $1 milhão vale essa pergunta, como desconstruir, né? Como é que a gente faz o caminho de volta? Porque é isso que a gente quer. Descobrir como é que eu cheguei aqui pode ser até bem interessante, mas o que fundamentalmente a gente quer é como é que a gente ultrapassa esse lugar, né? E vai para um lugar melhor. Então, vamos lá. E aí vem algumas, né? Inclusive algumas sugestões que vocês mesmos já deram e que vão estar compostas aqui. Primeiramente, reconhecer o padrão de funcionamento. Então, para eu sair daqui, eu primeiro preciso reconhecer que eu estou aqui. É o primeiro ponto, né? Se eu quero, por exemplo, chegar num lugar e pego um mapa, eu tenho que sempre olhar onde eu estou e depois para onde eu vou, não é assim? Para a gente traçar, né, o caminho. É isso que o Waze faz para a gente quando a gente quer ir para um lugar e liga o Waze. Ele diz onde a gente está. Então, eu sempre preciso começar identificando onde é que eu estou, qual é o meu padrão de funcionamento. E isso sem grandes críticas, sem culpa, apenas como um exercício mesmo de autoconhecimento. E aí, com isso, eu vou conhecer melhor as minhas crenças disfuncionais, vou identificar, né, quais são aquelas crenças que me limitam e que me mantêm tensionada. Vou entrar, né, na etapa do enfrentamento dessas crenças e na ressignificação. Então, encontrar um novo lugar para esses padrões de pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença do tipo, eu tenho que agradar todo mundo sempre. Isso é uma crença disfuncional, né? E uma crença de controle bastante difícil de viver com ela, porque é algo totalmente impossível, eu agradar todo mundo sempre. Então, eu posso, né, trocar essa crença por alguma coisa como eu fico feliz, eu gosto, eu curto, me sinto bem, todas as vezes que quem eu sou e o que eu faço deixa feliz aqueles que eu quero bem. Essa é uma forma de ainda continuar, né, me relacionando com o outro, de ainda estar atento ao outro, mas de uma forma menos prepotente, de achar que eu tenho que agradar todo mundo sempre. Mas eu posso ficar muito feliz que quando a expressão de mim mesma, de forma natural e verdadeira, felicita quem está à minha volta, aqueles que eu amo, eu falo, puxa, que legal, né? Eu fico tão feliz com isso. Então, isso é uma ressignificação, é só um exemplo, né? Viver no presente, já que a ansiedade é viver no futuro, então esse é o grande exercício, ficar onde eu estou, aliás, o único lugar que existe para estar, manter o contato com a realidade, já que a ansiedade é a lida com a fantasia, então quanto mais eu ficar na realidade, menos ansiedade eu vou construir. Aceitar a realidade, aceitar os fatos, aceitar as pessoas, aceitar a si mesmo, com todas as inadequações que nós temos, né? Então, por quê? Porque isso é real, né? É manter o contato com a realidade. Ficar na vulnerabilidade, aceitar que eu não tenho controle mesmo, as coisas vão acontecer à minha revelia, vão acontecer do jeito que tiverem que acontecer e cada um à minha volta vai fazer o que achar que deve fazer, independente do que eu desejo, né? Então, isso é fortalecimento e não fragilidade. O exercício da humildade, né, que engloba tudo isso que nós já falamos. Na verdade, todos esses itens aí, eles são o próprio exercício da humildade, né? E, resumidamente, que é o que vocês haviam dito, autoconhecimento, né? Isso tudo é autoconhecimento. Então, esse é o caminho da desconstrução. Então, isso nos mostra que, em que pese que por vezes uma ou outra coisa aqui possa parecer bastante difícil, e às vezes é mesmo, mas não é impossível, né? E é completamente possível, mas eu preciso me colocar em marcha, eu preciso ocupar-me de mim mesma, ocupar-me dos meus pensamentos, ocupar-me dos meus sentimentos, ocupar-me das minhas escolhas, dos meus comportamentos. E aí sim eu posso fazer esse trabalho. E a gente tem, felizmente, muito tempo, muitos anos, muitas vidas, mas é claro que quanto mais rápido a gente começar, também melhor, né? Para a gente não se atrasar muito ou não ficar repetindo a mesma lição muitas e muitas vezes. Então, em que pese que a gente tenha a eternidade, seria bom a gente começar, né? Então, serenidade e ansiedade, né, são complementos, e aí a gente pode imaginá-las numa balança, quanto mais eu aumento uma, mais eu diminuo a outra. E aí é uma escolha nossa de qual delas a gente vai alimentar mais, a gente vai fazer crescer mais. E na medida em que eu ponho o meu foco em fazer uma crescer, a outra naturalmente vai desfalecendo, vai diminuindo, né?
Até aqui como estamos? Perguntas, dúvidas, enfim, questões, colocações? Alô, Oi. você colocou aí para desconstruir a questão da ansiedade, né? Você viver no presente e que prepondera também a questão do ambiente. Certo. No momento que nós estamos vivendo, o ambiente, acho que tem muita influência na questão da pessoa perder um pouco a serenidade ou não, né? Mesmo vivendo no presente. E também, nós somos uma coisa passageira, mas tem ambientes que não são passageiros. Você pegar uma realidade, por exemplo, da Venezuela, o morador de Caracas, ele está num ambiente totalmente tenso, eu acho, né? Muito, muito comumente, né? O que nós que estamos vivendo em Jundiaí, não, é uma situação normal. Então, eu acho que esse ambiente também afeta muito a questão de conseguir a serenidade ou não conseguir. Não sei se eu me expressei bem. Sim, Dalton. É um dado que compõe esse cenário todo, porque nós somos sistemas abertos, nós seres humanos. Então, nós atuamos sobre o ambiente à nossa volta e o ambiente à nossa volta também atua sobre nós. Então, é uma conversa, é uma dialética, né, entre nós e o ambiente, o ser e o ambiente. Então, sim, um ambiente mais tenso, um ambiente mais difícil, ele exige de nós um pouco mais de esforço para manter essa serenidade. E aí é que entra esse funcionamento que vai se retroalimentando, né? É um exercício e muitas vezes esse ambiente difícil, esse ambiente mais tenso, dependendo de como eu olho para isso, como eu me posiciono, pode funcionar exatamente como o grande elemento que me ajuda a desenvolver esta serenidade. Ou seja, como aquilo que me leva, quer dizer, me empurra, né? Me convida a todo momento, me lembra a todo instante dessa necessidade. Então, sim, existe um jogo entre eu e o mundo aqui fora. Agora, eu não posso, ou pelo menos, né, não faz sentido para mim pensar que eu sou apenas vítima do que está fora de mim. Eu sou só uma consequência do que está à minha volta. Não, eu considero que cada um de nós aqui somos seres pensantes, né? Temos consciência, temos um espírito, temos pensamentos, temos conhecimento, enfim, nós somos um ser, né, de livre-arbítrio, um ser que tem um poder pessoal. Por isso o autoconhecimento é tão importante, para que eu tome posse de mim mesma e que mesmo nas adversidades eu possa buscar um esforço adicional para lidar com aquilo. É claro que é mais difícil. É como se eu dissesse assim, olha, você foi treinado para ser um marinheiro maravilhoso. Você recebeu o melhor treinamento para ser marinheiro. Ah, mas eu só vou navegar se o mar estiver tranquilo. Senão eu não vou, né? Não, se você é marinheiro e se você é bom, vai lá. É claro que às vezes um outro mar que você enfrente mais turbulento vai te fortalecer. Você vai ficar um marinheiro ainda melhor. Tudo bem, vai ter dia que vai entrar água no seu barco, vai ter dia que a vela vai quebrar, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que vai acontecer um monte de coisas. Mas cada vez que você enfrentar esse turbilhão, essa tormenta desse mar difícil, você vai voltar para a terra sendo um marinheiro melhor do que aquele que foi para o mar naquele dia. Então, as turbulências, claro que elas nos desestabilizam, elas nos dão medo, tudo isso. Mas, por um outro lado, são elas que nos fortalecem, né? São os enfrentamentos da vida. E tem um slide aqui, eu não sei se é o próximo ou daqui 2, mas enfim, que tem exatamente uma coisa que eu acho que vai ser bem legal, que é um modelinho ou uma ideia, né? De como que a gente pode, usando essas ideias, enfrentar exatamente esse momento que nós estamos enfrentando agora. Respondeu, Dalton? Com certeza. Muito obrigado. Imagina, que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, Maria Luísa, mas eu acho que você já respondeu com a questão do Dalton. Mas, enfim, desde que nós nascemos, nós somos treinados a planejar o futuro. Tá? Nós, pela família, nas escolas, na faculdade, vamos planejar nosso futuro para ser alguém na vida. Principalmente também nós nos planejamos para ter uma velhice mais tranquila, né? Quando jovem, nós preparamos a vida para termos uma velhice mais tranquila. Em termos de saúde, financeira e tudo mais, né? E pratico isso
em vida, né? Na parte financeira, na parte da saúde, eu preciso aprimorar mais, né? Mas, enfim. Mas a parte financeira, sim, bem bastante atuante. Como lidar com isso, assim? Nós somos treinados a lidar com o futuro. E pensar menos no presente, porque quando nós atingimos uma meta, a gente acaba dobrando ela, né? Mas para isso tem que ter meta. E para isso tem que ter meta, exatamente. Aí o que ocorre? Como que vamos lidar assim? Vamos viver mais o presente, mas não deixando o futuro de lado? Olha, super obrigada pela sua pergunta, ela é maravilhosa e acho que importantíssima. Existem duas coisas, né? Uma coisa é planejamento, outra é vivência. Planejar é realmente uma ação, uma atividade que visa a nos apontar uma direção. Para isso a gente planeja, né? Então, eu falo, mas para que lado eu vou? O mundo é enorme, as possibilidades são variadas. De tudo isso, para que lado eu quero ir? Então, o planejamento aponta, né? Diz o lado para onde eu vou. Mas a vivência do planejamento só existe no presente. Então, uma coisa é eu organizar para onde eu vou. Então, por exemplo, olha, vamos fazer um passeio na floresta. Vamos, legal. Então, o que nós precisamos? Precisamos de mochila, precisamos de uma bota, um calçado adequado, precisamos de uma capa de chuva, de um lanchinho, de mapa. E aí vamos planejar. Que horas nós vamos sair? Vamos sair às 6 da manhã. Vamos caminhar por quantas horas? Qual vai ser a trilha? Como que a gente vai? Como que volta? Tudo isso é planejamento. Então, a gente organiza, pensa como vai ser o passeio. Mas que horas nós vamos, de fato, poder fazer o passeio? Na hora em que chegar a hora de fazer o passeio. Não dá para passear antes e não dá para passear depois. Então, planejar é pensar, é organizar na melhor forma possível. Mas a gente pode planejar várias coisas sobre o nosso passeio e chegar lá, chover muito mais do que a gente imaginou, ter um rio maior, ter um rio menor, ter uma árvore caída no meio da trilha e a gente vai ter que pensar numa forma de ultrapassar esse obstáculo, né? E várias coisas, né, várias variáveis inesperadas podem acontecer. E essas variáveis inesperadas, eu só vou poder lidar com elas quando? No momento exato em que elas se apresentarem. Então, planejar não significa viver no futuro. Planejar é uma ação que eu faço no presente. É viver o presente, planejar. Mas a vivência só vai se dar a cada momento. Então, existe uma diferença entre planejar e ficar preocupado ou vivendo antecipadamente. Então, eu vou voltar e vou dar de novo o exemplo da palestra de hoje. Eu planejei a palestra? Sim, tanto que tem alguns slides, né? Pensei em algumas coisas, tal. Então, sim, houve um planejamento, mas ela só pode ser vivida agora. Eu só posso ocupar-me dela agora. Qualquer coisa anterior seria pré-ocupação. Então, essa sua pergunta, Ederson, é maravilhosa, porque esse é um dado da nossa cultura, né, que nós confundimos. E muitas vezes a gente se permite entrar num processo de ansiedade e ficar numa vivência sobre o futuro, acreditando que nós estamos cuidando do futuro no sentido de ter certeza e garantia. Não há certeza sobre o futuro. Eu posso planejar, eu posso fazer uma poupança, eu posso mil coisas maravilhosas. E daqui a pouco acontece alguma coisa lá na China que chega aqui e muda tudo, todo o meu planejamento. Então, aquele dinheiro todo que eu pus no banco vai embora, porque a bolsa cai, eu perco o emprego, e sei lá mais o quê. Então, veja, planejar é uma coisa, viver é outra. Então, não vamos confundir. Agora, se eu estou serena, eu planejo, eu organizo, de repente uma coisa completamente diferente tromba comigo. Eu reajo àquilo, porque eu estou serena, eu estou pronta para tomar a atitude que precisar de acordo com a realidade. E a realidade só acontece no momento presente. Faz sentido, Ederson? Claro, muito. Muito obrigado pela resposta. Legal. E eu agradeço a pergunta porque ela é fantástica mesmo. É outro aspecto bem importante da gente abordar. Deixa eu voltar lá. Então, aqui, né? Aqui só reflitam, né? Opa, silenciosamente. Nós não precisamos nem conversar sobre isso, tá? Apenas façam a vocês mesmos essas perguntas. E se por acaso alguma delas você respondeu sim,
Então, aqui tem algumas sugestões, algumas dicas, né, de caminhos que eu posso encontrar para encontrar esse autoconhecimento, para rever esses conteúdos, para rever essas minhas formas de pensar, que talvez estejam me mantendo, muitas vezes, num padrão de ansiedade, que é um padrão de uma vibração realmente densa, pesada, né, dolorosa. Malu, você pode voltar um pouquinho no anterior? Posso, claro. Só para tirar uma foto dela. Ah, não quer que eu mande depois? Não, para refletir agora. Claro. Então, peraí. Deixa eu só... Então, pera um pouquinho. Deixa eu fazer uma outra coisa, que eu acho que assim... Aqui. É anterior. Na verdade, é anterior, Malu. Essa aí já essa aí. É a ação. Desculpe. Perdão. Isso, obrigado. Desculpe. Prontinho. Pronto? Então, muito bem. E agora, né, essa reflexão que eu tinha comentado com vocês, né? Como é que eu posso pensar em tudo isso nesse momento, né? E a pergunta é, quem eu quero ser durante a Covid-19, ou durante, enfim, essa situação? Eu posso ficar na zona do medo, que é a zona de ansiedade, eu estoco comida, estoco as coisas, eu reclamo, eu fico bravo, eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva, eu encaminho mensagens que recebo sem nem saber se é fake, se não é, né? E eu fico brava, porque eu falo assim, mas como? Logo agora que eu ia fazer essa viagem? Aí esse Covid chega e a bagunça toda a minha vida? Como se fosse só a minha. Como se fosse só a minha viagem que tivesse sido impedida, né? Naquele lugar de prepotência, naquele lugar de que o mundo é meu, né? De criança mimada. Então, eu fico nessa zona. Eu fico na zona do aprendizado, onde eu começo a entender o que eu não posso controlar. Eu entendo que todos estamos tentando fazer cada um o seu melhor. Eu reconheço as minhas emoções, mesmo que eu tenha medo. Puxa, eu tô com medo dessa situação. Ok, eu tô com medo, é natural ter medo. O que eu vou fazer com medo? Eu vou me proteger, eu vou ficar em casa, eu vou tomar algumas atitudes de proteção, a minha família, né? Eu tenho consciência da situação e penso como agir, né? Eu paro de consumir compulsivamente o que me faz mal, comida, notícia, falatório, fofoca. Eu avalio se a informação que chega a mim é verdadeira antes de compartilhar. Aqui eu estou na zona do aprendizado. Ou eu posso ir um pouquinho além, eu posso ir para a zona do crescimento. Eu penso nos outros, em como posso ajudá-los, eu vivo o presente, mesmo que eu mantenha o foco no futuro, que foi a pergunta que foi feita, né? Eu olho para lá, mas eu vivo aqui. Né? Eu procuro maneiras de me adaptar às mudanças, eu pratico o silêncio, a paciência, os relacionamentos, a criatividade. Eu disponibilizo os meus talentos para quem precisa, eu tenho empatia comigo mesmo e com os outros. Então, tudo bem se eu estiver com medo. Tudo bem se eu estiver chateada, se um dia eu acordar e me sentir um pouco deprimida de estar presa em casa por tanto tempo. Eu posso ter empatia comigo e posso dizer para mim mesma, tudo bem, fica calma, vai passar. Vai fazer alguma coisa legal por você mesma, né? Lê um livro, faz uma tarefa bacana, limpa a casa, telefona para alguém. Tudo bem se você está meio chateada, vai passar, mas atue sobre isso. Né? Eu agradeço, eu espalho esperança, mantenho um estado emocional feliz. Então, são formas, é um pouco a pergunta que o Dalton tinha feito, né? Puxa, mas o momento aqui fora, como é que é isso? Isso não invade e não aumenta a minha ansiedade, não me desestabiliza? Sim, possivelmente o universo à volta vai me ajudar ou me atrapalhar, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu escolho como eu vou enfrentar esse mar que vem vindo, né? Em que zona eu quero ficar. E posso olhar para isso como mais uma oportunidade, dentre tantas as oportunidades que o universo põe na minha frente o tempo todo. Essa é bem óbvia, porque essa é para todo mundo e todo mundo no mesmo tempo. Então, essa está bem óbvia, né? Mas além dessa, tem milhares de outras não tão óbvias. E a gente o tempo inteiro, todos os momentos da vida, pode escolher onde a gente vai ficar. E sem querer ser perfeccionista, porque muitas vezes a gente vai fazer escolhas inadequadas, que vão se virar contra nós mesmos. Não faz mal. Se eu
puder olhar algo que eu escolhi, que eu fiz e não foi bom, e puder tirar de lição um resultado, isso terá valido, isso terá tido um significado. Então, mesmo as coisas que eu faço ao longo da vida, que eu mesma reconheço que não foram tão boas assim, né? Elas podem se transformar em coisas muito boas se eu der a elas um significado de aprendizado. Agora, se eu ficar sobre elas só chorando, lamentando, tendo raiva, me sentindo culpada, possivelmente isto vai se virar duplamente contra mim, né? Já foi ruim aquilo que eu fiz e vai ficar pior porque eu vou ficar, né, assim, mastigando aquilo. Então, mesmo situações ruins, externas ou internas, podem se transformar em grandes oportunidades de crescimento, de aprendizado, de mudança, de escolha. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de encerrar o nosso encontro, encerrar a minha fala, mas estou aberta para toda pergunta, enfim, até que o Eduardo, enfim, mande a gente parar por causa do horário. Mas eu queria compartilhar com vocês a oração da serenidade. Eu gosto muito, eu conheço essa oração há muitos anos, em que eu, enfim, frequentei e pesquisei muito a questão da dependência química. A oração da serenidade, ela é muito própria para este momento e eu acho que para todos. E ela diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para diferenciar umas das outras. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o tempo, o compartilhamento e fico à disposição de vocês, né, e do tempo, se houver ainda, claro, para, enfim, para responder qualquer questão ou para conversar sobre qualquer coisa. Muito obrigada. Com certeza ganhamos um presente né? Hoje ganhamos um presente, Maria Luísa. Nós é que agradecemos. Malu, gostaria de saber se você pode compartilhar no grupo os slides, porque foi maravilhosa e acho que é importante a gente relembrar isso dia a dia. Claro, posso sim. Viver melhor. Posso sim. Obrigada de coração. Eu que agradeço, muito grata. Nossa, eu estou vendo umas mensagens aqui, muito obrigada. Gratidão é minha, é toda minha, sempre. Gratidão imensa de poder estar aqui, de poder falar sobre essas coisas. Muito obrigada mesmo. Pessoal, se quiser tirar alguma dúvida, pedir mais alguma informação para a Malu, ainda dá tempo, tá? Edu, peraí, eu estou falando. Edu, a Márcia colocou sobre os slides, né? A Malu se prontificou a compartilhar. Então, precisaria ver como é que faria. Ela mandaria para você, você colocaria no grupo? Pode ser. Pode ser, né? Tá. E viu, Márcia, aí todos também, né? Além disso, também tem ela é disponibilizada já hoje ou amanhã, já no máximo, está no YouTube para o vídeo dessa aula, tá? Então, também quiser assistir de novo dessa aula, dessa palestra, né? Quiser assistir de novo, também está disponibilizado para ver quando... A palestra no sim, YouTube? Sim, todas as palestras dos domingos estão no YouTube também, as aulas. Ótimo, que a gente quer que a nossa sobrinha assista também, ela não pôde assistir agora. Ela vai ter, o Edu já publica amanhã, hoje ainda, o link de acesso. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, então, se vocês não têm mais perguntas e colocações, né? Falhando, Cecília. Cecília, está falhando. Está falhando. Eu vou só dar os avisos, daí você já aparece. Voltou. Agora voltou. Melhorou? Então tá. Bom, então, nas segundas-feiras, né, nós estamos com a nossa reunião pública, às 19h30, onde nós temos o Evangelho, relaxamento, passe coletivo virtual, né?
nos adaptamos a essa nova situação. Na terça-feira, nós temos aulas, terça, quarta, quinta, e não sei, na sexta estão decidindo. Nós temos as aulas que é do estudo sistematizado da Doutar, alunos é que fazem a interação com o monitor, né? Dos domingos é essa palestra, né, com também os passes. E nós teremos também agora o atendimento fraterno virtual, tá? Então, na segunda-feira, nós temos o horário das 17 às 17h30 e das 17h30 até as 18h. Na terça-feira, nós temos esse mesmo horário, mais das 18 às 18h30 e das 18h30 até as 17h. Quarta-feira vai continuar no mesmo horário da tarde, tá? Das 2 às 3, né, com 2 horários, e das 3 até as 4. Na quinta também, das 17 às 18, e na sexta também, das 17 às 18. Para vocês agendarem, né, quem precisar do atendimento, para agendar, tem lá no grupo da divulgação, tem o telefone da Margarete, que ela vai agendar, e pelo Face também podem fazer essa fraternidade, que nós estaremos olhando. Então, nós vamos disponibilizar, é um atendimento individualizado, tá? Entra a orientadora e a pessoa que desejar, né, fazer o atendimento. Então, ficam só as duas na sala, tá bom? Então, para quem precisar, se vocês quiserem passar para alguém, e os tratamentos vão continuar da mesma maneira na segunda-feira, tá bom? Hoje, inclusive, se vocês quiserem, ou mesmo na segunda, coloquem a água para ser fluidificada, né? E vamos lá cuidar da nossa ansiedade, né? Tá certo, gente? Então, o Paulo vai fazer a prece e em seguida a gente faz as vibrações e os passes, tá bom? Estão me ouvindo bem agora? Sim, perfeito. É porque eu coloquei o óculos, eu estava sem óculos naquela hora, tá? Bom, então vamos chegando ao final da nossa reunião, agora já mais serenos. Ai, Paulo, depois de interromper, eu acho que é primeiro as vibrações mesmo, né? Depois você vai... Tudo bem. Desculpa. Vamos lá. A gente fica meio... É ansiedade isso, Malu? Bom, vamos lá, gente. Vamos então fazer. Nós vamos tentar com a música, tá? Se não der certo, a gente tira. Tá bom? Bom, vamos então relaxando, respirando profundamente. Vamos nos ligando a esta música. Nos concentrando em nossa respiração, inspirando e expirando, relaxando cada vez mais o nosso corpo físico, a nossa mente, nos ligando a essa espiritualidade que está presente em cada lar nesse instante, deixando que esse momento de união de pensamentos, de energia, seja pleno, que Deus envolva todos nós em sua luz, em sua paz, inspirando, expirando,
deixando que estas energias envolvam todo o nosso corpo físico, trazendo serenidade ao nosso espírito. E assim vamos, unindo os nossos pensamentos, uma imensa luz que agora envolve todo o nosso planeta, todas as águas do nosso planeta, toda a sua fauna, toda a sua flora, trazendo equilíbrio, trazendo energias renovadas, que são distribuídas a toda a humanidade, onde houver necessidade dessas energias, que elas possam ser encaminhadas pelos nossos amigos espirituais, atendendo a todos os corações aflitos, revigorando a nossa fé. Vamos agora direcionando os nossos pensamentos para todos os governantes, para que eles possam tomar as melhores atitudes, as melhores decisões, para que toda a nossa humanidade possa caminhar, possa progredir, possa se renovar. Em especial, vamos agora direcionar esta luz a todos aqueles que estão trabalhando para que nós possamos ficar em nossos lares, que eles possam ter suas forças renovadas, sua fé revigorada, seu coração se equilibre. Vamos lembrar agora por todos nós que estamos em nossos lares, que possamos ter paciência, serenidade, que possamos fazer dos nossos dias uma reflexão para a nossa melhora, para o nosso autoconhecimento, para a ajuda ao próximo. Vamos lembrar por todas as crianças, por todos os idosos. Vamos nos lembrando de um caso especial que queremos nesse instante dedicar estas energias, o nosso amor. Que a espiritualidade amiga possa direcionar as melhores energias para esses pensamentos. Que essas pessoas possam ser envolvidas nessa vida. Vamos agora pedindo a estes amigos por todos nós, para que tenhamos renovadas as nossas esperanças. E que agora o passe coletivo possa ser ministrado, que nestas energias nossas células sejam renovadas, sejam envolvidas nesta luz,
trazendo a saúde para o nosso corpo físico, o equilíbrio para o nosso espírito. Vamos também pedindo a fluidificação das águas, para que durante a semana possamos ter também ali depositado tudo o que necessitamos. E neste envolvimento, vamos agradecendo de todo o nosso coração todas essas oportunidades de crescimento e de estarmos unidos, pensando no nosso próximo, assim praticando a caridade. Ainda nesse estado de reflexão e de união mental, vamos acompanhar o Paulo na prece final. E assim. Paulo, você faz a prece? Chegamos então ao final da nossa reunião. Vamos aproveitar essa serenidade, esse momento, esse equilíbrio que atingimos com as vibrações, recarregados de energias salutares pelo passe coletivo que recebemos. Vamos então agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer por essa existência terrena e por todas as oportunidades que nos são dadas pelo Pai para o nosso aprimoramento e nossa evolução moral. Que tenhamos uma semana abençoada e que possamos estar novamente conectados no próximo domingo. Que Jesus e os bons amigos do plano espiritual estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Malu, pela excelente palestra, para a nossa reflexão. Gente, até segunda, tá? Bom dia para todos, boa semana. Gratidão por isso, Malu. Gratidão. Obrigado, Malu. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Malu. Valeu, Manu. Obrigado, pessoal. Muito bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Até. Tchau.